Bem-vindos aí a mais um webinar da Big Data Corp. Obrigado pela participação de todo mundo. Hoje a gente tem participação de pessoas da própria empresa, a gente tem participação de clientes, acho que vai ser muito legal, né? A ideia é apresentar para vocês um pouquinho a nova cara da Big Data Corp, explicar um pouquinho do que está por trás dessa transformação e falar da nova estrutura de produtos, dos novos produtos que a gente está lançando, dos lançamentos que a gente vai ter. Algumas coisas já foram lançadas e já estão disponíveis para vocês usarem, outras vão ser lançadas ao longo do ano, e a gente vai falar um pouquinho desse roadmap evolutivo aí ao longo do ano e como que isso vai funcionar. Tá? Para quem nunca participou desse webinar antes, primeiro a gente está gravando, então o vídeo depois vai ser disponibilizado dentro do nosso canal do YouTube, para você poder assistir. Então, se ficar alguma dúvida, se você quiser revisitar alguma parte do conteúdo, compartilhar com alguém esse conteúdo, você vai receber o link no YouTube. Obviamente, o material todo que a gente apresentar vai estar lá dentro. Tá? Eu vou abrir um espaço para perguntas no final da apresentação, então quem quiser fazer pergunta, você pode, ao longo do próprio processo, ir fazendo pergunta. Para as perguntas, a gente vai usar o chat, que está aqui embaixo. Na tela de vocês tem uma parte ali, uma seção de bate-papo. Você pode deixar a sua pergunta no chat. Eu vou abrir o espaço para responder as perguntas no final. E aí eu vou ler, quem fizer a pergunta, eu vou ler o seu primeiro nome e a pergunta que foi feita para depois responder, porque, de novo, isso vai estar sendo gravado, então fica mais fácil para quem estiver só escutando depois, não necessariamente vai ter acesso aí ao bate-papo, tá? Então, vamos lá. Todo mundo está vendo o slide aí? O pessoal já respondeu que sim, então vamos em frente. Vamos nessa. Sim, um ponto importante. Para quem não conhece, para quem nunca falou comigo, eu sou o Toran. A gente tinha nos slides antigos, tinha uma sessão de apresentação que tinha minha fotinha e tinha a bio, eu não esquecia de me apresentar. Agora a gente mudou um pouquinho essa dinâmica, então não tem. Então, para quem não me conhece, eu sou o Toran, eu sou o fundador e hoje atuo como CEO da Big Data Corp, tá? E aí, vamos lá. Então, agora, quem não me conhecia já conhece. Vamos lá. Deu para fazer um breve recap, né, da história, um pouquinho da história da Big Data Corp, para quem não conhece a gente há tanto tempo, né, ou de repente não sabe. A gente está no mercado desde 2013. Eu fundei a empresa lá em 2013 e o propósito inicial que a gente tinha, né, a solução inicial que a gente começou vendendo no mercado e que deu a atração inicial para a empresa foi uma plataforma de segmentação e mapeamento do mercado de comércio eletrônico. Então, a gente já tinha a raiz tecnológica do processo de captura de informação. A gente começou capturando os sites de e-commerce de todo o Brasil e estruturando a informação desses sites para vender para os clientes da gente com um foco muito grande em apoiar processos de prospecção comercial para quem queria falar com esse público do e-commerce, né? Junto com isso, a gente lançou algumas pesquisas de mercado, são pesquisas que rodam até hoje. Então, tem uma em particular, que é o perfil do e-commerce brasileiro, já está entrando... esse ano a gente vai soltar a 10ª edição dele. Tem pesquisas na parte de acessibilidade da web, tem um monte de coisas que a gente já faz e já constrói há muito tempo, que vem lá do nosso DNA, mas que ao longo do tempo a gente foi andando, né? Com mais ou menos 2 anos de empresa, a gente estava atendendo praticamente todo mundo nesse mercado de e-commerce. Todos os grandes fornecedores de serviço para as lojas de e-commerce usavam o nosso serviço para entender melhor esse mercado, e a gente começou a perceber que tinham outras demandas, tinham outras necessidades nesse mercado que iam além de simplesmente a parte de lead. Existia uma demanda para a parte de informação num viés transacional, ou seja, de você consultar a informação de uma empresa individual para entender como ela era e como ela foi evoluindo e quais são as características dela e assim por diante. E aí a gente acabou pivotando o nosso modelo de negócio da geração do lead, de falar de um site individualmente, o que tinha naquele site, o que não tinha, o que estava sendo vendido, etc., para fornecer a informação com um viés transacional, ou seja, para fornecer informação sobre uma empresa específica, para fornecer informação sobre uma pessoa específica que pudesse ser usada principalmente para um processo de tomada de decisão.
A gente veio nessa jornada de transição e de transformação. Em 2018 teve a LGPD, que foi um grande impacto no mercado. A gente foi a primeira empresa do Brasil nesse mercado de dados a estar 100% adequada com a LGPD e pronta para entregar dados que estavam plenamente de acordo com a LGPD. Isso gerou grandes oportunidades para a gente, continua gerando até hoje, né? Em 2020 a gente teve a pandemia, teve a transição do aprender a trabalhar remoto, mas a gente conseguiu, até por força da forma como a gente sempre trabalhou no mercado, né, com preços diferenciados, com um modelo de negócio onde o cliente paga só pelo que ele efetivamente precisa usar, a gente conseguiu continuar atendendo todos os clientes. Na verdade, foi uma grande ferramenta de redução de custo para quem foi impactado negativamente pela pandemia. A gente continuou fazendo trabalho ao longo de 21, 22, a gente veio fazendo um trabalho de transformação da empresa, né, de amadurecimento da empresa, e isso resultou para a gente no ano de 2022 muito bom em diferentes dimensões. E parte do trabalho que a gente fez de transformação ao longo de 2021 e 2022 foi justamente o processo de transformação da marca da empresa, né? Quando a gente olha para a nossa marca, de certa forma, icônica, ou pelo menos eu penso nela como icônica, né? A nossa famosa setinha vermelha ou setinha branca no fundo vermelho, enfim, qualquer coisa assim, né? Ela é uma marca que vem com a gente desde lá de trás, né? A primeira aqui tem um pouquinho do histórico das logomarcas da empresa, mas assim, a nossa primeira logomarca lá atrás, ela já tinha setinha, embora fosse uma setinha com um gradiente, tinha um círculo em volta, era uma coisa que era um pouquinho diferente do que é hoje, né? A gente migrou ao longo do tempo para um modelo mais flat, que transmite um pouco mais a parte de tecnologia, de simplicidade, de transparência, etc. Mas o que a gente foi sentindo é que aquela marca já não comunicava mais exatamente o que a gente era, não comunicava exatamente o que a gente fazia, né? E por conta disso a gente optou por fazer um trabalho de mudança de toda a nossa marca. Então a gente trocou para uma nova Big Data Corp, uma nova identidade visual da Big Data Corp. Os clientes que têm interagido com a gente mais recentemente já devem ter percebido essa mudança no nosso site, percebido essa mudança nos nossos e-mails, nos e-mails que a gente manda automaticamente, nos e-mails que a gente manda dentro da nossa assinatura de e-mail mesmo, né? A gente já fez essa transição de marca e agora ela está propagada para praticamente todo o nosso footprint aí na internet, tá? E a gente particularmente está muito orgulhoso, ficou uma coisa muito legal, uma coisa que transmite muito melhor, eu acho que assim, o que a gente é e o que a gente quer passar, né? E no final das contas, parte desse trabalho de redefinição, né, e de pensamento, de rebranding que foi feito, foi realmente um trabalho de pensar de que a gente é e de como que a gente comunica quem a gente é, tanto para as pessoas que estão aqui dentro com a gente, quanto para os nossos clientes que sempre apoiaram a gente, que são, no final, que fazem a empresa girar. Tá? Então, no final das contas, quem a gente é? Né? A gente é a maior data tech da América Latina. A gente é a maior empresa de tecnologia em dados, de dados com tecnologia, né, da América Latina. A gente vem trabalhando, eu comentei um pouquinho do histórico, a gente vem trabalhando desde 2013 na construção e no desenvolvimento de tecnologia e na construção de processos de captura e estruturação de informação. A gente, por conta da forma como a gente estruturou esses processos, a gente já nasceu totalmente adequado à LGPD e às demais regulamentações de privacidade. A gente fala muito de LGPD porque é a nossa realidade aqui no Brasil, mas a informação que a gente entrega hoje ela está plenamente adequada à GDPR e a outras legislações de privacidade que existem ao redor do mundo, né? E o nosso compromisso é a entrega sempre de informação que tem uma origem comprovável e que foi obtida de uma forma ética, né? E o que a gente faz, né, como essa missão fala um pouquinho, né, do que a gente já fala um pouquinho, o que a gente faz é entregar a informação, democratizar o acesso e o uso da informação que está disponível publicamente, espalhada aí no universo online,
né, sobre pessoas, sobre empresas, sobre produtos, sobre endereços, sobre diversos tipos de entidades diferentes, para apoiar o negócio dos nossos clientes, né? A informação sozinha, ela não vale nada, ela só tem valor quando ela é aplicada para resolver algum problema. Então a gente estrutura a informação e entrega ela de forma a suportar a solução de algum problema, a resolução de algum problema, para que ela então possa gerar valor para os nossos clientes. Então, o nosso propósito no final é democratizar o acesso aos dados, aumentando as possibilidades e as certezas num mundo, num momento da história, né, da humanidade, de certa forma, que a gente está repleto de incertezas, né? A informação permite a você tomar decisões mais assertivas, tomar decisões com mais certeza, apesar de toda a incerteza que está aí dentro. Esse processo de transformação, ele não se resume só à nossa marca, né? Ele se estende também para todos os nossos produtos. E aí, para os clientes que estão com a gente há mais tempo, né? O pessoal sabe que a gente tem 3 grandes produtos, eu vou falar um pouquinho, mas que a nossa própria comunicação sobre o que são esses produtos e como eles funcionam, às vezes ela é um pouco confusa, não fica claro. O produto não transmite exatamente o que ele é, como que ele foi construído, e qual é o problema exatamente que ele está atendendo. Então a gente partiu de uma pergunta muito básica, né, que é assim, o que a gente vende, o que a gente entrega para os nossos clientes? A gente entrega para vocês informações, a gente entrega para vocês dados, a gente entrega para vocês dados estruturados sobre pessoas, sobre empresas, sobre produtos e sobre outras entidades, e a gente entrega para vocês algumas soluções que foram desenvolvidas em cima desses dados para resolver problemas mais específicos. Então, no escopo de prevenção à fraude, a gente tem o Big ID, no escopo de mapeamento de mercado, a gente tem o Big Market e assim por diante, mas são soluções que foram construídas em cima dos dados. Só que a nossa comunicação antiga, ela não deixava isso claro. A gente tinha os produtos mais ou menos no mesmo patamar. Então a gente entendeu que a gente precisava redefinir essa arquitetura, esse desenho dos produtos, de forma a fazer com que essa estrutura de produtos, ela não só refletisse de uma maneira mais natural o que a gente fala, né? A gente sempre, várias vezes, engajava com o cliente, assim, não, tem o Big ID, aí o Big ID usa o Big Boost como uma fonte de dado e etc. E isso, às vezes, na cabeça faz uma certa confusão, né? Então, simplificar o entendimento do que a gente está entregando, do que são esses produtos, e abrir um espaço para a gente poder comunicar de uma forma muito mais ordenada para o mercado o futuro desse portfólio de produto e como ele vai se desenvolver. Tá? Então, até o final aí do ano passado, até um mês atrás, mais ou menos, a estrutura de produto que a gente apresentava para o mercado era essa. A gente falava que a gente tinha a empresa, a Big Data Corp, e em cima da Big Data Corp a gente tinha 3 grandes produtos. A gente tinha o Big Boost, o Big ID e o Big Market. Tá? E a gente sai dessa estrutura de produto para uma estrutura que é um pouquinho mais sofisticada, mas que é muito mais natural para a gente explicar. Então, o Big Boost, ele vira a plataforma de dados, né? No final, a gente é uma empresa que tem uma plataforma de dados que entrega informações, então o carro-chefe, né? A nossa principal entrega, o nosso principal produto é a plataforma de dados, e no entorno dessa plataforma de dados, a gente tem uma série de outros produtos e serviços que a gente entrega. Então, a gente vai ter a parte de professional services, os apps, os plugins e assim por diante. E aí eu vou mergulhar um pouquinho em cada uma dessas coisas agora para explicar para vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar do começo e da base para tudo que a gente está fazendo, que é a plataforma de dados, né? O antigo Big Boost, esse nome vai desaparecer e ele passa a ser a plataforma de dados. Novos clientes já estão recebendo a comunicação, né, como plataforma de dados. A nossa documentação já está sendo alterada para ter os endpoints novos, então vão passar, o acesso que você faz ao sistema não é mais
Big Bush alguma coisa, ou enfim, qualquer coisa assim, vai ser sempre plataforma de dados ou plataforma, e você vai ter os diferentes espaços para acessar as informações das diferentes formas no escopo da plataforma de dados. Tá? A plataforma de dados, ela concentra as informações de pessoas, de produtos, de empresas e assim por diante. Ela está quebrada em duas grandes áreas. Uma área é o tipo de informação que existe dentro dela, né, que é o que a gente pintou aqui de azulzinho, né? E do outro lado é a forma como a gente entrega essa comunicação ou a forma como a gente troca a informação com os clientes. Então, no escopo do tipo de informação, a gente tem informações de pessoas, informações de produtos, informações de empresas, outros tipos de informação, e a forma de entrega nada daqui é novo, tá? Isso é exatamente a mesma forma como todo mundo sempre se comunicou com o produto. Tudo que a gente está falando aqui dentro é o que já existia dentro do Big Bush. A gente só está dando uma nova roupagem que torna essas coisas mais claras, tá? E aí a gente tem dois grandes pontos de atenção para os nossos clientes, são mudanças que a gente está fazendo dentro dessa estrutura da plataforma de dados para melhorar o uso, simplificar de novo, simplificar a explicação e melhorar o entendimento do que está sendo feito ali dentro. E as duas principais mudanças, tá, é que a gente está migrando todas as consultas que são feitas on demand, né, que são consultas onde a gente está indo na fonte de informação num ponto específico, na hora que você faz a chamada, a gente está migrando isso para um ambiente mais isolado e mais separado. Tá? E aí, com isso, clientes que estiverem usando informações on demand vão estar fazendo isso de uma forma muito clara. As informações on demand, elas deixam de estar misturadas com as informações que a gente já tem capturadas dentro de casa. Então, quando você estiver fazendo um acesso a uma fonte externa de informação e não um acesso direto aos dados que a gente já tem capturados e estruturados dentro de casa, isso fica muito claro. E a mesma coisa para as informações que vêm de parceiro, que fazem parte do nosso programa de parcerias e que fazem parte do que a gente chama do nosso marketplace de dados. Tá? Então, tudo que envolve parceiros vai ser migrado para um ambiente específico, que é um ambiente que é o ambiente do marketplace, e vai estar embaixo de uma área específica, que é essa área de marketplace, e essa área vai estar mais isolada do restante do funcionamento do sistema, para que, de novo, quem está fazendo acesso a esse tipo de informação, que é uma informação que vem de um parceiro, seja porque vem diretamente do parceiro, ou porque é o parceiro que está calculando um modelo para devolver para a gente o resultado e a gente está entregando na ponta de volta, essa coisa fica muito mais clara para quem está fazendo esse tipo de acesso. Tá? Ao longo aí da apresentação, eu vou falar várias vezes de mudanças, e a gente está mudando as APIs, está mudando os endpoints, está mudando os endereços. Tudo que você já usa hoje, se você já é cliente, você já fez uma integração, tudo vai continuar funcionando exatamente como está. A gente está resolvendo isso internamente e a gente vai estar se comunicando com cada um dos clientes para apoiar esse processo de migração dos endpoints. Né? As coisas novas já vão estar sendo publicadas nos endereços novos, né? Mas tudo que já existe, tudo que já está funcionando, vai continuar funcionando. E a gente não definiu um prazo, então, por pelo menos os próximos 6 a 12 meses, tudo que você tem já funcionando vai continuar funcionando sem nenhuma necessidade de mexida. Tá? Então, só para tranquilizar os desenvolvedores que estejam assistindo a apresentação aqui com a gente, ou as pessoas que fazem a gestão no projeto, eventualmente tem que lidar com uma equipe de desenvolvedores ou qualquer coisa assim, nada do que você já fez em termos de integração vai ser perdido. Tudo continua, mas é importante você entender essas mudanças, porque toda a nossa comunicação já vai partir do modelo novo. Né? Então, quando a gente falar, a gente não vai falar de Big Bush, a gente vai falar de plataforma. Né? Quando você for acessar a versão mais nova da documentação, você vai ser redirecionado para o ambiente da plataforma. A gente vai organizar tudo isso, vai ser muito transparente, muito claro nessa transição. Tá? Também para tranquilizar todo mundo, a gente já fez
várias outras mudanças desse tipo, né? E sempre a gente fez isso com muito cuidado e sempre a gente fez isso de uma forma que nunca quebrou as coisas que o pessoal estava trabalhando, tá? Então, só para tranquilizar todo mundo. Vamos lá. Então, dentro da plataforma de dados, agora a gente tem 3 grandes entidades, né? Então, a gente tem um espaço que agrupa todas as informações de pessoas, a gente tem um espaço que agrupa todas as informações de empresa, a gente tem um espaço que agrupa todas as informações de produtos, a gente tem a área do marketplace, que vai concentrar todos esses dados de parceiro, a gente tem a área dos dados sob demanda, que vai concentrar todas as consultas que são sob demanda e as novas consultas sob demanda que a gente estiver fazendo, do mesmo jeito que as novas integrações com parceiros, e outras entidades que a gente tem do tipo endereços e notícias e processos judiciais e assim por diante. E a gente sai de cara com 3 grandes formas de acesso à informação, que, de novo, eram mecanismos de acesso que já existiam antes. A gente tem a API da plataforma de dados, ela está sendo... os endpoints estão sendo ajustados, né? De novo, nada do que funcionava antes vai quebrar, mas os endpoints estão sendo ajustados e estão sendo estendidos para poder dar mais controle para o cliente sobre as informações que estão sendo acessadas e como está sendo acessada, essa coisa toda. Toda a parte de troca de arquivos, então a gente tem um ambiente, a gente tem alguns ambientes diferentes de troca de arquivo, por SFTP, enfim, por N diferentes formas que você pode simplesmente enviar um arquivo para a gente faz o processamento daquele arquivo e te devolve a informação já, se for um enriquecimento, dado enriquecido, ou o que quer que seja, você tem essa possibilidade de fazer o trabalho de acessar a plataforma de dados através da troca de arquivo, e você tem o portal de consulta, que é uma tela web de consulta que você pode entrar e digitar um CPF, um CNPJ, o que quer que seja, e fazer a consulta e recuperar as informações manualmente, né? A gente não recomenda o uso do portal para grande escala, mas a gente sabe que tem muita gente que tem operações que são mais pontuais, que tem necessidades que são... preciso fazer uma consulta específica num determinado momento, eu tenho uma mesa que já faz consulta, eu queria trazer a ferramenta, mas não quero fazer uma integração, quero só disponibilizar a tela para os agentes da mesa, e aí a gente disponibiliza lá e todo mundo pode usar, tá? Então, 6 grandes tipos de entidades, né? Pessoas, empresas, produtos, informações sob demanda, marketplace e outras entidades genericamente, e 3 grandes formas de acesso aos dados, a API, a troca de arquivos e o portal. Em cima da plataforma de dados, a gente tem o que a gente chamou de aplicativos ou apps, né? Que são soluções construídas em cima da plataforma de dados. São soluções que alavancam as informações que estão disponíveis dentro da plataforma de dados para entregar uma funcionalidade que resolve um problema específico, tá? E a gente sai de cara com 2 grandes apps, que talvez se você for um cliente mais antigo você já conheça, que é o Big ID e o Big Market. Então, como eu falei, apps são soluções verticalizadas desenvolvidas em cima da plataforma de dados para resolver as dores e necessidades de verticais específicas dentro do negócio ou de uma área específica dentro do negócio. Então, o primeiro é o Big ID, e talvez seja o mais antigo, né? Ela já é um produto bastante antigo nosso, que agora está ganhando um destaque maior aí como um app, que é uma ferramenta de prevenção à fraude, de validação de identidade para prevenção à fraude. E dentro da ferramenta do Big ID, você tem várias funcionalidades diferentes. Então, você tem a validação de identidade com base em questionário, né, o que o pessoal chama de Knowledge Based Analysis. Você tem a validação biométrica com diferentes fatores de biometria que a gente tem e que a gente vai estar disponibilizando ao longo do ano. A gente sai de cara com a biometria facial e a gente está trabalhando em outros tipos de biometria para serem integrados aí dentro. A parte de documentoscopia, né? A gente não só extrai as informações de dentro do documento, no modelo de OCR mais tradicional, mas a gente também valida
a veracidade do documento, né? Então a gente faz um trabalho de documentoscopia em cima do documento que é disponibilizado para ser processado pela ferramenta, tá? E aí tem uma funcionalidade de background check, tem uma funcionalidade de verificação com token, seja por SMS ou por algum outro canal de mensagem, existe uma verificação de dispositivo, e uma série de outras verificações verticalizadas com toda uma característica de configuração e de funcionalidade específica para o tratamento de fraude. Todas essas funcionalidades que a gente está descrevendo aqui, elas usam a informação que está disponível dentro da plataforma de dados para funcionar. Então, quando a gente fala de Knowledge Based Analysis, são perguntas construídas em cima de dados alternativos da pessoa. Quando a gente fala da parte de documentoscopia e de extração e validação dos dados do documento, a gente fala do uso das informações que a gente captura para poder fazer essas validações e essas comparações da informação dentre todas as validações que a gente faz. Quando a gente fala de biometria, a gente está falando de fazer a verificação contra bases de informação biométrica que são disponibilizadas publicamente, ou que a gente se integrou para poder ter acesso, tá? Então, tudo que está dentro do Big ID é construído em cima da plataforma de dados. Por isso que dentro do nosso diagrama de produto, né, os aplicativos eles estão em cima da plataforma de dados. Tá? E o segundo aplicativo que a gente tem, e que já sai disponível hoje para você poder acessar e usar, é o Big Market. E o Big Market ele é um app para a parte de planejamento estratégico e mapeamento de mercado, né? A gente tem clientes que precisam ter a informação do indivíduo, da pessoa individual, da empresa individual, do produto específico, mas às vezes você quer saber, por exemplo, a tendência de preço de um cesto de produtos. Então você tem um cesto de produtos que você acompanha e você quer saber como que o preço daquele cesto de produtos está evoluindo dentro do escopo do comércio eletrônico, né? Ou você quer saber quantas empresas abriram e fecharam em cidades específicas do Brasil, ou você quer saber quantas pessoas se mudaram em determinado bairro, ou você quer saber, então você não está interessado na informação individualizada, mas sim em números mais globais, né, mais macro, que vão te mostrar uma tendência. A gente a gente tem pré-construído uma coleção gigante, hoje são mais de 50 séries e indicadores que a gente chama de indicadores, né, de dados, com base na informação alternativa que a gente coleta, que a gente estrutura, que são construídos a partir do dado granular que a gente captura e que são estruturados para serem entregues numa forma de tomada de decisão. Tá? A gente já tem vários clientes usando esse tipo de informação e ela tem se mostrado bastante efetiva. Tá? Tem várias informações super interessantes para um aspecto de análise de mercado, para um aspecto de análise quantitativa, análise macroeconômica, de tendências macroeconômicas e assim por diante. Tem uma série de aplicações super interessantes aqui dentro. Tá? Da mesma forma que a gente tem os aplicativos, que são soluções para problemas de negócios mais verticais, a gente tem também construído em cima da plataforma de dados o que a gente chama de plugins, que são soluções para problemas não de negócios, mas sim informações para problemas tecnológicos, né? Então, existem alguns problemas tecnológicos que os dados que a gente tem disponível dentro da plataforma hoje permitem a gente resolver, e a gente está construindo essas ferramentas que alavancam os dados e a tecnologia que a gente criou até internamente, até para usar internamente, né, para disponibilizar isso no mercado para que você possa integrar parte desse ferramental. Às vezes você não precisa do dado especificamente, mas você precisa de uma solução que pode ser tornada melhor ou só funciona se você tiver o dado.
e aí a gente está disponibilizando isso dentro do escopo dos plugins, são soluções mais tecnológicas, no geral baseadas em API, essa coisa toda você integra da mesma forma que se integra com o restante das nossas soluções, mas que você pode trabalhar. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses plugins, né? E finalmente, correndo em paralelo aí com essa parte que a gente chama da plataforma de dados e dos apps e dos plugins, a gente tem uma área que a gente chamou de Professional Services, né? E o que é a área de Professional Services? A área de Professional Services é para quando você precisa de uma solução, mas você não consegue fazer isso por conta própria, tá? A ideia é que, assim, se você tem um problema que hoje é um custo, a gente consegue sentar com você e te ajudar a transformar aquilo, resolver aquele problema, reduzir o teu custo e te entregar um desenho de uma arquitetura de solução customizada para você, né, que vai melhorar o teu resultado financeiro, seja na forma de incremento de receita, seja na forma de redução de custos, seja na forma de otimização de tempo de um processo, essa coisa toda. Tá? Então a gente senta com você e te ajuda a desenhar a melhor forma de usar o nosso produto e eventualmente faz até alguma customização, seja uma customização da forma, da natureza da informação que está sendo entregue ou da própria interface do produto, essa coisa toda, para atender uma necessidade específica. Tudo isso é uma demanda que existe há muito tempo dos nossos clientes, a gente sempre recebeu muita demanda desse tipo, de, putz, senta comigo, me ajuda, e a gente, no geral, sempre falou assim, cara, não dá, a gente não tem braço para poder sentar e ajudar, a gente está lançando a área de Professional Services, que vai poder exatamente fazer esse trabalho de sentar e ajudar. Então, se você tiver uma necessidade que você está tendo dificuldade de resolver com o nosso produto de prateleira, ou você não tem braço, ou você precisa de uma ajuda, a gente agora tem gente pronta e disponível para poder sentar com você e te ajudar a fazer isso. Tá? E aí vamos falar um pouquinho dos lançamentos aí para o nosso próximo ano. Tá? E eles vão tocar mais ou menos todas as áreas, além dessa parte de Professional Services, que, de novo, já está rodando, então se você tem um problema, conversa com o teu representante comercial, se você tem interesse, conversa com o teu representante comercial, ou manda um e-mail para a gente, no final vai ter o nosso e-mail, entre em contato pelo site para saber mais sobre qualquer uma dessas coisas que eu já falei. E aí vamos falar um pouquinho dos lançamentos, né, do que está vindo por aí, algumas coisas, inclusive, que estão sendo lançadas agora, se você quiser usar, depois que a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, você já pode pegar o seu telefone e ligar, mandar um e-mail, de novo, entrar em contato pelo site, que alguém já te ajuda com isso. Tá? Então, primeiro é uma nova, dentro do escopo da nossa plataforma de dados, uma nova modalidade de entrega da informação, que é o que a gente está chamando do sandbox, ou do sandbox de dados, tá bom? Então ele entra aqui naquele escopo que a gente estava desenhando da plataforma de dados como uma quarta forma de entrega da informação para os nossos clientes. Tá? Então o que é esse sandbox? O sandbox ele foi desenhado para ser um playground para times de análise de dados, de data science, de modelagem estatística, né? Um desafio que a gente sempre enfrentou com vários clientes é assim, o pessoal, eu queria ter vou botar aqui entre aspas, um acesso ilimitado à sua base para poder testar todos os atributos, para você poder testar todas as informações, só que eu não tenho condição de pagar para ter o acesso full de todos os datasets o tempo inteiro, né? Sai muito caro para mim fazer isso, porque eu estou construindo um modelo, eu não sei se efetivamente vai dar certo ou não vai dar certo eu poder fazer isso. Então, como é que eu faço para poder ter um acesso mais fácil, mais ágil, para um volume maior, mas ao mesmo tempo que, como eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai ser utilizado, né? Como é que eu faço para puxar a informação? Então, o que a gente fez foi assim, olha, vamos criar um ambiente onde você possa acessar o volume que você precisa para desenvolver modelo, e a gente desenvolve modelo, a gente trabalha com algumas coisas de modelagem internamente, então a gente sabe esses desafios, né? A gente conhece bem esses desafios, além da troca toda com os clientes e com os parceiros, a gente conhece bem esses desafios. A gente falou assim, cara, vamos criar um ambiente que viabilize esse tipo de interação com os dados, porque
Quando a gente está desenvolvendo o modelo, a gente, no geral, no desenvolvimento do modelo, eu vou estar fazendo um backtest, eu vou estar fazendo um teste histórico. Eu não preciso do dado de hoje, eu não preciso do dado mais recente, eu não preciso da última atualização. Eu tenho uma data de referência para trás da população que eu estou trabalhando, eu preciso conseguir fazer uma análise mais exploratória e mais aberta em cima de uma data passada. Então a gente criou exatamente isso. Um ambiente onde a gente tem a informação histórica para acesso com maior performance, com maior desempenho, com um acesso que te permite integrar dentro das plataformas de modelagem que você provavelmente já usa hoje, dentro dos fluxos operacionais de desenvolvimento de modelos. Se você já tem uma parte de MLOps implementada, você consegue de uma forma muito simples integrar esse sandbox dentro do teu fluxo de desenvolvimento e implementação de modelo, e a gente não vai cobrar de você o preço de você estar comprando aquela base de informação inteira. Você vai ter um custo diferenciado, né, porque a gente entende que aquilo não está sendo colocado, não é informação sendo usada em produção na hora, é informação que está sendo usada para você fazer o desenvolvimento de alguma coisa que depois, se der certo e se funcionar, você vai levar para a produção. Então, viabilizar esse processo de experimentação com a informação que a gente tem dentro de casa, né? Eu já falei de vários desses casos de uso aí, tem um em particular que eu não comentei, que eu acho que é legal de mencionar também, que é um desafio que a gente esbarrou algumas vezes com alguns clientes, que é a parte de preenchimento de dados históricos. Às vezes você tem uma informação histórica e você tem um buraco. Você não estava armazenando, teve algum problema, enfim. Coisas às vezes acontecem que fazem com que você tenha um buraco no histórico de informação que você tem dentro de casa. Como a gente tem toda a informação amarrada com a data de referência, o Sandbox também te permite recuperar essa informação histórica para preencher um dado que de repente você não tem. Então, a aplicação principal é toda a parte de desenvolvimento e de modelagem, essa coisa toda, mas ele tem algumas outras aplicações alternativas que também são bastante interessantes, a gente está vendo. O Sandbox é um lançamento que já está disponível hoje, então se você quiser saber mais, de novo, sobre esse produto, entre em contato com o nosso comercial. Se você tiver alguém que está cuidando da sua conta, fala com quem está cuidando da sua conta. Se você ainda não for cliente da gente, ou não souber quem é o seu representante comercial, pode entrar em contato com a gente por e-mail ou pelo site, que a gente conversa com você e apresenta o produto em mais detalhe. Tá? O segundo lançamento que a gente tem, e esse está vindo aí nos próximos semanas / meses, a gente vai comunicar direitinho a data de lançamento. A gente está finalizando o private beta aí com alguns clientes, vai liberar para todo mundo, quem quiser acessar. É o que a gente está chamando do Big Lead. E o Big Lead é um novo aplicativo. Então, dentro daquele nosso mapa de produtos, ele entra aqui na parte de apps, tá? É o Big Lead. O que é o Big Lead? O Big Lead é um aplicativo que volta às nossas raízes de entregar informação para apoiar a área comercial, mas que é um negócio que a gente continuou fazendo, mas que faz isso de uma maneira estruturada, a partir de um aplicativo propriamente dito. Então, a gente criou internamente uma interface, não só as APIs, mas também a interface que permite que você usar os atributos que a gente tem dentro de casa para você construir as bases de leads, né, de listas de prospecção comercial. Né? Então, você consegue usar todos os atributos que a gente tem hoje para fazer as segmentações sem depender da nossa equipe, que era o que acontecia antes. A gente tem alguns clientes que trabalhavam com a gente nesse escopo de apoio ao processo comercial, e esse era um processo que demandava muita interação e tinha um lado manual e artesanal muito grande. Né? A gente ficava muito tempo na ida e vinda com o cliente, você pedia, a gente tinha que fazer internamente, isso era feito de uma forma manual, levava muito tempo. Então a gente está liberando um aplicativo que permite a qualquer cliente entrar nele, fazer um login. Se você tem uma credencial da Big Data Corp, você vai poder acessar esse aplicativo, fazer as segmentações, fazer as estimativas de orçamento, se você quiser exportar os dados, e aí você vai ser cobrado pela informação que você exportou. Então,
passa a ser um ambiente de exportação, de segmentação, filtro e exportação de dados self-service. A gente lança ele com mais de 200 atributos de segmentação. Nos experimentos que a gente fez, chegou-se a 45%, nos casos até passou um pouquinho disso, de qualificação nas bases frias, né? Obviamente depende de filtro, depende de população, depende de um monte de coisa, mas são números que são bons quando a gente compara com o mercado em geral. Tá? E a gente permite a você, a partir do filtro que foi definido, exportar só as informações que você precisa. Então, você não precisa exportar uma base inteira, você escolhe exatamente o que você quer exportar, como é que você quer receber, e você trabalha em cima daquilo. Né? Então, você pode usar para fazer a geração de lista para prospecção comercial, você pode usar para fazer o estudo de mercado, para complementar uma análise que seja feita com o Big Market, para gerar uma base de dados bruta com algum filtro aplicado em cima, e assim por diante. E aí, na área de plugins, e esses não estão prontos para usar agora, a gente vai estar lançando aí nos próximos meses, a gente está lançando 2 plugins esse ano. Então, o primeiro é o plugin de qualidade de imagem, e o segundo é o plugin de validação de dados. Tá? Então, o que é o plugin de qualidade de imagem? Dentro do escopo do BigID, né, que é o app de validação de identidade que eu comentei antes, um dos grandes desafios que a gente implementou, que a gente enfrentou no processo de implementação da documentoscopia, foi o processo de validação da qualidade da imagem que é submetida. Né? Um dos maiores problemas quando você vai analisar um documento, validar um documento, extrair os dados do documento, é quando você quando a imagem que você recebe não tem uma boa qualidade. Então, a gente está lançando, produtizando e lançando no mercado todo o ferramental de análise de qualidade de imagem que a gente implementou para o nosso processo de documentoscopia, para que você possa implementar nos seus próprios processos. Então, se você quiser implementar o seu próprio processo de validação de documentos, seu próprio processo de análise de documento, ou simplesmente um processo onde você precisa fazer uma análise massiva de imagens que vem, principalmente foto que foi tirada por um usuário final, esse tipo de coisa, você tem agora uma ferramenta via API que vai te permitir fazer a qualificação dessa imagem em diferentes dimensões. Então, a gente tem uma série de funcionalidades de qualificação da imagem que são voltadas para análise de documento, que envolve dizer se realmente é um documento, se não é, se tem conteúdo textual dentro daquela foto, se não tem, se o documento tem foto da pessoa, não tem, assim por diante. Tem uma série de flags que estão relacionadas especificamente com o documento, e tem flags que são mais genéricas, que falam sobre o nível de contraste da foto, se a foto é muito escura, se é muito clara, se tem uma dimensão de cor que é boa ou não é, se a imagem foi manipulada digitalmente, se ela não foi. A gente está, inclusive, trabalhando na implementação de verificações se a imagem foi gerada por uma inteligência artificial, se tem o risco de ser um deepfake, esse tipo de coisa. Então, tudo isso está embutido dentro do escopo desse plugin de análise da qualidade da imagem. Tá? E o segundo plugin que a gente vai estar lançando aí também nos próximos meses é o plugin de validação de dados. Então, a gente está pegando toda a tecnologia e os algoritmos que a gente usa internamente para fazer a validação da informação quando a gente captura os dados e quando a gente faz toda a parte de validação de identidade, e a gente está disponibilizando essa tecnologia sobre a forma de APIs para você poder acessar e usar nos seus próprios processos, com os seus próprios dados. Tá? Então, validações de algumas a gente até já tinha, então validação de e-mail, de telefone, esse tipo de coisa, mas a gente está falando também de validações de endereço, de conteúdo de texto, enfim, uma série de tipos de validação que são super interessantes e que você pode aplicar para melhorar a qualidade mesmo dos seus dados internos. Né? Você não precisa necessariamente estar aplicando num processo online, você pode processar uma base histórica e ter uma base dentro de casa que tem muito mais qualidade do que alguma coisa que você tinha antes. Tá? Então, você passa a ter aí isso dentro de uma API consolidada para poder trabalhar dentro de casa. Tá?
E para todos esses serviços, né, para todos esses produtos que eu estou falando, o modelo comercial continua exatamente o mesmo modelo comercial que os nossos clientes já conhecem. Então, para a maioria das coisas, a gente oferece um modelo freemium, então até um determinado volume de utilização você não paga nada, você só paga depois de um determinado volume de uso. O que você paga é só pelo que você efetivamente usar, então se você não usar, você não paga, né? A gente mantém o nosso compromisso da transparência de preços, então os preços são os preços que estão documentados no nosso site, na documentação de produto, essa coisa toda, a gente garante aquele preço que está lá, e aquele preço que está lá é o preço que vale para todo mundo, as regras de desconto, tudo está lá e está transparente para todo mundo. Você cancela quando você quiser. Então, se você não quiser mais usar o serviço, você desliga do seu lado, e se você quiser cancelar o contrato, você cancela no dia seguinte, né? A gente quer que esteja com a gente os clientes que estão satisfeitos e, obviamente, sem nenhuma limitação. Então, uma vez que você feche um contrato com a gente, que você assine o termo de uso dos nossos serviços, você vai ter acesso a todas as funcionalidades de todos os produtos. Então, a gente não tipo assim, você só pode acessar, você só pode usar as funcionalidades de segurança se você pagar um adicional. Você só pode fazer a autenticação duplo fator no painel de gestão da sua conta se você me pagar um extra. Você só pode usar o modelo de comunicação criptografada se tiver um custo adicional. Não. Assim, todas as funcionalidades estão disponíveis para todo mundo usar. Tá? Não tem absolutamente nenhuma restrição e nenhuma limitação. Tá bom? E é isso, gente. O material que eu tinha para apresentar para vocês era esse. A gente está muito animado com esses lançamentos, com essas novidades, com essas coisas que a gente está trazendo para o mercado. A gente acha que vai ser muito legal. A gente, enfim, está muito animado aí para o que vai acontecer ao longo desse ano. Tá? E a gente espera poder ajudar todo mundo aí na jornada ao longo de 2023. Obrigado pela atenção. Eu vi que já tem algumas perguntas aqui no chat, então eu vou rolar aqui para cima para responder as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta adicional, fica à vontade para digitar. Então, eu vou voltar aqui para cima. Tem uma pergunta aqui do Jonathan, perguntando se vai ter mudança na API, e se tiver mudança na API, se as implementações atuais vão continuar funcionando e por quanto tempo. Como eu expliquei, vão ter mudanças na API, tá? Então, assim, os endpoints das APIs, o endpoint é um endereçozinho, né, que você usa para fazer a chamada da API. Esses endereços, eles estão mudando. A própria estrutura dos datasets que a gente tem, ela está mudando um pouquinho também, tem algumas coisas que estão sendo reagrupadas, né? Como eu expliquei, tem coisas que ficavam embaixo de pessoas e agora vão para a sua área específica de on-demand ou do marketplace, então isso é uma mudança, mas internamente a gente está tratando tudo isso para manter todas as implementações que qualquer cliente já tenha feito hoje funcionando, tá? Historicamente, a gente sempre manteve essas coisas, a compatibilidade reversa, a gente sempre manteve por muito tempo. Tá? A gente não tem nenhum plano de deprecar, né, de suspender o funcionamento do que já existe, das implementações atuais, em menos de 12 meses. E qualquer plano que a gente tenha com relação a isso, ele vai ser amplamente comunicado para todos os clientes. A gente não vai fazer absolutamente nada sem ter uma comunicação muito clara, muito transparente e sem garantir que isso não vai impactar negativamente ninguém. Então, a gente não vai gerar impacto negativo para absolutamente ninguém. Não é uma mudança que a gente vai forçar todo mundo a fazer, forçar todo mundo a correr para fazer. Pelo contrário, a gente recomenda que você vá fazendo, porque coisas novas vão estar sendo lançadas dentro das estruturas novas de API, mas as implementações atuais vão continuar funcionando. Aí tem 3 perguntas aqui do Alisson. Ele perguntou se é possível a gente fazer buscas usando só o nome completo ou se é apenas com o CPF. Você pode fazer, a gente tem, na verdade,
Já há muito tempo a gente suporta o conceito de buscas por chaves alternativas, tá? O nome é uma das chaves alternativas que a gente suporta, mas a gente suporta também outros tipos de chaves alternativas de pesquisa. Então, você pode pesquisar por telefone, você pode pesquisar por endereço, você pode pesquisar pelo e-mail, você pode combinar mais de uma chave, você pode passar um nome e um e-mail e um telefone e assim por diante. O que pode acontecer é, quando você tem uma chave que não é muito forte, você tem só um número de telefone, ou você tem um nome que não é um nome completo, se é um nome muito comum, pode ser que a gente encontre mais do que uma pessoa. E aí existe uma configuração dentro da forma como você faz a chamada no sistema para dizer se, no caso da gente encontrar mais de uma pessoa, você vai querer receber no retorno a informação de todas as pessoas que a gente encontrou para aquela chave que você está usando para fazer a consulta, ou se você vai querer, ou se você não quer receber de ninguém, ou se você quer receber do que a gente tem mais certeza que é a pessoa e assim por diante. Então tem uma configuração que você pode fazer, mas você pode tranquilamente pesquisar pelo nome ou, como eu disse, por outras chaves. Uma outra pergunta do Alisson, se tem informação de pais, filhos, marido, mulher. A gente tem um conjunto de dados de relacionamentos pessoais, onde a gente traz dentro do escopo que a gente consegue encontrar, né, nas fontes de informação busca que a gente faz, na fonte de informações públicas que a gente cobre, esses dados de relacionamento, inclusive relacionamentos familiares. E hoje a gente tem uma das bases mais complexas de relacionamento familiar, uma das bases mais completas de relacionamento familiar aqui no Brasil, né? E aí tem mais uma pergunta do Alisson de qual é o valor de cada busca. O custo por pesquisa, ele depende de quais são as informações que você está recuperando, tá? Que a gente chama de dataset. Cada um desses datasets, esse conjunto de informação, tem um custo diferente. Os datasets mais baratos custam alguma coisa tipo 2, 3 centavos. Os datasets mais caros chegam a custar 10 centavos, 20 centavos, 40 centavos, algumas coisas até mais caro do que isso, mas você decide quais são as informações que você quer buscar. Então a gente não te obriga a buscar nenhuma informação que você não queira. Você escolhe quais são os dados que você quer buscar. E aí a última pergunta do Alisson, ele pergunta quais são as informações que a gente tem disponível dentro da nossa plataforma. Tem muita coisa lá dentro, tem centenas de conjuntos de dados diferentes, e cada conjunto de dados desse tem dezenas, ou em alguns casos até centenas de atributos dentro dele. Então você vai ter dezenas de milhares de atributos sobre pessoas e sobre empresas e assim por diante. Minha recomendação para você, Alisson, entre em contato com o nosso time, eles podem passar para você o link da nossa documentação, e no link da documentação a gente tem a lista completa de todas as informações que a gente tem disponíveis sobre empresas, sobre pessoas, sobre produtos e assim por diante. Tem uma pergunta do Gil, que ele perguntou se o lançamento é no próximo ano ou esse ano 2023, a gente está falando de tudo, todos esses lançamentos que estão listados aí são para esse ano, para 2023, tá? Como eu expliquei, alguns deles já estão lançados, são lançamentos que já estão lançados, se você quiser começar a usar hoje já pode, o resto provavelmente deve estar acontecendo aí ainda nesse primeiro semestre. Esse é o nosso cronograma, essa é a nossa expectativa, e a gente, obviamente, se você estiver cadastrado na nossa lista de e-mail, na nossa newsletter, a gente vai avisando conforme as coisas forem sendo lançadas. Vamos lá. Aí tem uma pergunta do Jenison, como funciona a validação de documentos, qual é a garantia, já está funcionando? Vamos lá. Vamos meio que fora de ordem. Já está funcionando? Sim, já está funcionando, você já pode usar. De novo, se você já é cliente, entre em contato com o representante comercial da sua conta ou com o departamento comercial de uma forma mais geral, e eles podem passar para você todos os detalhes de como você pode fazer para acessar essa funcionalidade de validação de documento, bem como os detalhes sobre níveis de assertividade e a parte de funcionamento, tá? De como funciona internamente. Eu posso explicar aqui de uma forma bem ampla, e eu estou passando amplamente só por uma questão de tempo mesmo, tá? Para a gente não estourar muito o nosso tempo. A gente implementou
modelos, e aí são desde modelos de inteligência artificial, de processamento de imagem, essa coisa toda, até heurísticas comparativas mesmo, baseada no conhecimento, vamos chamar de conhecimento tácito de quem costuma fazer esse tipo de análise. A gente implementou tudo isso dentro de um processo de validação de documento 100% automático. Então, ele foi desenhado para ser 100% automático, ele não tem um envolvimento de pessoas, tá? Isso para a gente poder garantir um tempo de resposta e um preço que é competitivo, tá? O pessoal deixou até aí o e-mail de contato do comercial, o Alisson comentou que já entrou em contato, então fica a dica aí para o time comercial entrar em contato com o Alisson. Tem uma mensagem do Gil falando sobre o dicionário de dados das tags. Gil, a gente até tem, né, a documentação da plataforma de dados, ela tem dentro dela a lista completa de todos os atributos que a gente tem disponíveis, tá? E a gente passou a incluir dentro também da documentação uma seção de novidades, onde a gente marca tudo que é novo, tá? Então, tem tudo isso lá dentro. Uma outra dica, eu vi que o comentário do Gil aqui de que tem o retorno é extenso e é difícil de mapear, uma dica para quem eventualmente estiver tendo dificuldade, a nossa API ela suporta o filtro das informações que você recebe. Então, você consegue especificar na chamada quais são os campos que você quer receber na saída. Então, quando você está chamando um conjunto de informações e, de repente, você não precisa de todos os atributos que estão lá dentro, você só precisa de atributos específicos dentro daquele conjunto de informação, você pode especificar que você só quer receber na saída aqueles campos específicos e a nossa API vai automaticamente filtrar e só mandar para você o que você pediu para receber na saída, e isso simplifica muito o processo de integração. De novo, você dá uma olhada dentro da nossa documentação, tem explicado lá os exemplos de como você pode fazer esses filtros dos campos e como é que você traz, isso. Tá? Pergunta do Vinícius: quais são os novos links para utilização hoje mesmo? De cabeça eu não vou saber te dizer, mas, de novo, se você entrar em contato com o time, eles passam para você exatamente quais são esses links para você poder sair usando, tá? Pergunta do Jenison, se a gente tem os dados de risco de crédito para o cliente pessoa física. Sim, a gente tem uma série de informações que falam sobre o risco de crédito. Então, a gente tem desde atributos que são internos nossos, que vêm da captura e que, por experiência, a gente sabe que eles estão relacionados com risco de crédito, até especificamente modelos de risco de crédito que foram desenvolvidos junto com parceiros e que aí te dão um score de crédito, um risco de negativação, assim por diante, dos indivíduos. Tá? São modelos estatísticos, modelos de machine learning, assim por diante, que o pessoal desenvolveu, que usam as informações para te dar esse retorno, tá? E que tem uma efetividade muito bacana. A gente já tem clientes rodando em produção com isso, fizeram comparação com os resultados, inclusive, de birôs de mercado, e veem que o nosso resultado é tão bom quanto, ou em alguns casos, inclusive, melhor do que você conseguiria por outros caminhos. Tá? Então, se você está interessado na parte de dados de risco de crédito da pessoa física, a gente tem várias informações que podem apoiar esse processo de análise do risco de crédito, dos dados cadastrais até toda a parte de escoragem. Legal, gente. Estouramos em 5 minutos o nosso tempo, mas como a gente começou 5 minutos atrasado, também estamos dentro do timing de 1 hora. Obrigado pela participação de todo mundo, obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a gente está muito animado com essas novidades. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve no nosso próximo webinar. Um abraço para todos e uma boa tarde.